Olá, professoras! Agora nós vamos falar de um assunto delicado. Imagina, só uma historinha, uma suposição. Imagina você lá, esperando seus alunos chegarem, com a sua rotina no quadro, com seu material para aula, com uma fantasia para contar uma história, com um nariz de palhaço, sei lá. Você, num dia normal de aula, em que você não está esperando nada, vai ser um dia normal, um dia de rotina. Não é dia de festa, não é dia de evento. De repente chega a mãe da Aninha e entra na sala, senta e fala: hoje eu vou assistir aula. Fala, como? Eu quero assistir sua aula. Imaginou? Agora imagina diferente. Imagina se lá na sua sala você chegou hoje para dar aula e lá na sua sala cada mesinha tem duas cadeiras, uma para criança e uma para mamãe, ou uma para criança e uma para papai, ou para vovó, ou para o adulto responsável daquela criança. Imaginou? É mais ou menos isso que está acontecendo agora, né, gente? Os nossos pais, nesse momento de aula remota, estão lá dentro da sala de aula. Eles estão ali, eles estão com o olhar crítico deles, e isso não é defeito. A gente é crítico. Sempre que a gente compra alguma coisa, a gente vai olhar aquilo com uma certa criticidade. Ah, eu gostei disso, mas isso aqui podia ser melhor e tal, né? Ah, esse lanche tá uma delícia, mas podia estar mais quentinho. Ou a gente tem isso e isso é natural. E se eles não fossem assim, eles seriam relapsos com a educação dos filhos. Então, tem até uns casos que não são tão legais, mas é uma atenção, certo? Então eles estão ali com um olhar crítico. As mães, os pais das crianças são ignorantes pedagógicos. Eles não têm didática. Eles não sabem as razões pedagógicas, exceto, é claro, pais e mães que são professores. Mas eles não têm, e eles não têm obrigação de ter. Se a mãe do meu aluno é enfermeira, por que ela tem que ter didática? Por que ela tem que ter conhecimento pedagógico? Não tem, ela não tem obrigação. Então, eu sugiro que você, ao propor uma atividade, converse com os pais sempre sobre o objetivo daquela atividade. Porque às vezes, se a mãe acha que você mandou uma brincadeira e acha que é para passar o tempo, porque é só divertido, para a criança ficar feliz, a mãe tá cansada, a criança nem tá querendo tanto e ela pula aquilo, passa para lá ou faz para a criança. Então, converse sobre essa questão de não fazer para as crianças, que elas são capazes, que tudo que você planeja é intencional para elas, né? Que é assim que elas se desenvolvem. E fale dos objetivos, né? Por exemplo, eu estava vendo ali uma habilidade que uma aluna perguntou para a live, né? Que eu costumo dar uma lida antes. E aí a habilidade falava de você entender a migração no seu bairro. Aí você fala assim, gente, mas que coisa mais sem sentido. Não é sem sentido. Quando você entende por que as pessoas se mudam de bairro, se mudam de casa. Ah, não, mudou de casa porque o papai arrumou um emprego melhor, a gente pôde comprar uma casa legal. Ah, não, a gente mudou porque a mamãe mudou de emprego, aí aqui era mais perto. Ah, mudou porque a minha mãe e o meu pai tiveram que vir cuidar da vovó, porque a vovó adoeceu. Ou se não, a vovó, o papai mas a mamãe nasceram em outra cidade, mas quando eles casaram, eles vieram pra cá. Enfim, entender por que as pessoas se movimentam, porque mais tarde, eu acho que essa é uma habilidade do segundo ano, mais tarde lá no quarto, no quinto, eles vão estudar os fluxos migratórios, entender por que o nordestino mudou para o sudeste, porque o sudeste era industrializado e as pessoas se mudam para trabalhar. Por que teve uma certa época teve um certo fluxo migratório lá para o centro-oeste? Porque estava construindo Brasília, então tinha muito emprego. Por que as pessoas saem de áreas e vão para outra, saem de área de conflito, saem de área em crise e vão para outra área? Então, se a mãe entender que a criança está estudando isso para mais tarde entender outra coisa, ela vai fazer com mais boa vontade, ela vai fazer com mais atenção.
tá? Então, nem sempre você precisa detalhar tanto e falar lá da frente e tal, mas olha, essa atividade tem esse objetivo, não estou fazendo só para brincar, né? Enfim, explique para a mãe o objetivo das atividades. Assim, você vai ter uma aliada. Outra coisa, explique a estrutura da sua didática e faça cronogramas ou rotinas. Então, professora, você tem uma carga horária a cumprir de cada matéria, não tem? Em vez de essa semana você dar geografia na segunda, semana que vem você dá na quarta, na outra semana você dá na sexta, faça os horários direitinho, mostre para as mães o que vai ser feito. Vai ter uma redução de carga horária, eu não estou sabendo de escola nenhuma que está trabalhando ali os 5 horários todo dia. Então, mostre para as mães, olha, nós vamos fazer assim. Vai ser desse jeito. Eu tenho que dar tantas aulas disso aqui por semana. Eu tenho que dar artes, porque senão a mãe fica achando que hoje você acordou com vontade de dar aula de história. Ficou um tempão sem dar história, agora tá dando tantão de aula de história. Elas têm um olhar crítico para isso. Algumas mães são mais à vontade, outras são organizadas, metódicas. E se a sua aula tiver uma previsibilidade, se a mãe conseguir pensar assim, hoje vai ser esse tipo de coisa, hoje vai ser aquele outro. Quando é coisa assim de construir, de projeto, a professora dá na sexta porque a gente tem um final de semana para fazer. Não, a leiturinha ela dá na segunda porque na sexta a criança tem que estar preparada. Então, se tem uma previsibilidade, a mãe se sente mais segura, porque é um desafio para as mães também ter que desenvolver as atividades com as crianças. Então, se tem uma previsibilidade, ela se sente mais segura. Ela se sentindo mais segura, ela vai passar mais segurança para a criança, vai ter mais tranquilidade de desenvolver as habilidades, vai ser mais legal também. Outro ponto, já que essa mãe está dentro da sua sala de aula, chama ela pro rolê, chama ela na responsabilidade, começa a tirar os feedbacks das mães. Gente, as crianças erraram muito isso aqui. O que vocês acharam difícil? Foi entender o que estava pedindo ou é porque a criança não entendeu mesmo, não conseguiu somar, se confundiu? Vocês acharam que esse texto estava muito grande ou estava com um vocabulário muito complicado? Vai pedindo feedback das mães. Gente, vocês gostaram de fazer desse jeito? Ou vocês acham que desse jeito fica melhor? Vai interagindo com as mães, deixando que elas opinem, a decisão é sua de professora. Mas elas podem opinar, você pode ouvir a maioria ou não. Ou então explicar para elas, não, gente, desse jeito não dá para ser não, né? E aí você vai trazendo a responsabilidade para elas também de encontrar a melhor forma de desenvolver isso. Por quê? Porque são elas que estão lá, né? Quando é dentro da sala, você planeja, você executa, você sabe que dá conta. E se não der conta, você ainda tem um plano B. Agora elas estão do lado de lá. Então é importante essa escuta, né? Gente, o que tá dando para fazer, o que não tá, né? Professor, você deu uma atividade que aqui eu moro em apartamento, não dá para fazer isso não. Não, então eu não vou fazer mais. Aqui, professora, você tá dando esse tipo de atividade no final de semana, e final de semana é o único dia que o meu marido tá em casa e tá ficando tumultuado. Será que não pode ser durante a semana, não? E aí a gente vai ouvindo a demanda deles e fazendo mais de acordo, adaptando, porque ninguém tá pronto para essa situação. Né? Ninguém está pronto para essa situação. É uma situação nova e nós temos que lembrar sempre disso. A gente vai se aprimorando, ok? Na próxima aula nós vamos falar de avaliação. Até mais!